Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje falaremos um pouco sobre as apostas online, ou melhor dizendo, o famoso joguinho do tigrinho e seus associados. No Brasil, por exemplo, começou há mais de 100 anos atrás, nos meados de 1890, pelo famoso Barão João Batista Viana Drummond, fundador do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Um amante de animais obteve a autorização do Império para importar em sua residência, atual Quinta da Boa Vista, exemplares de diversas espécies, inicialmente 25 animais. Mas, é claro, com um alto custo financeiro, começou a elaborar um esquema para estipular as visitações e o ganho sobre o patrimônio adquirido. O Jogo do Bicho nasceu no Rio de Janeiro, se espalhou para o Brasil. Milhares de pessoas diariamente apostam, fazem as suas fezinhas nos mais distintos animais. Eu sou Thiago Gomide e agora eu vou te contar como surgiu e também um pouquinho da história do maior contraventor do Jogo do Bicho do Brasil. Estou falando de Castor de Andrade. Chegamos! Fica comigo! Gente, o Zoológico do Rio de Janeiro, impactante zoológico do Rio de Janeiro, não esse que a gente conhece atualmente, mas aquele que era no bairro de Vila Isabel, estava passando um perrengue financeiro, quem nunca, com a saída do Império e a entrada da República, o dinheiro secou, porque o Império dava uma grana para manutenção do zoológico, a grana secou, então Barão de Drummond, que era o dono do zoológico, ele teve que se virar nos 30 para conseguir achar uma fórmula mágica que trouxesse dinheiro. A galera estava cansada de visitar os mesmos animais, então o Barão de Drummond teve, pensa daqui, pensa dali, pensa daqui, teve uma sacada. Eu vou te contar essa sacada, mas deixa eu te fazer um pedido, se inscreva no canal, tem o nosso Facebook, tem também o nosso Insta, diferentes maneiras de nós mantermos contato, venha junto. Barão de Drummond teve a seguinte sacada: colocar nos tickets de entrada um número que representava um animal. Então você comprava o ticket, não podia nesse primeiro momento escolher o animal, e você pegava esse número e no final do dia você concorria, era uma loteria. E no final do dia, se saísse aquele número, aquele animal, você ganhava 15, 20 vezes o valor da sua entrada. Baita ideia, e é óbvio que isso gerou uma verdadeira revolução na cidade. Era a galera pegando o bonde da Caixa Prego para chegar até o zoológico, era o pessoal peregrinando, caminhando, fazendo o que fosse possível para poder arriscar ali em um animal. Aquilo deu tão certo que Barão de Drummond resolveu montar um escritório, uma casa de venda de ticket, onde você, nesse momento, podia escolher o animal na Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor era o suprassumo do Rio de Janeiro. Nós estamos ali no comecinho do século XX, a galera, finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, a galera completamente apaixonada por aquele lugar, apaixonada por aquela possibilidade de fazer uma fezinha no animal. Barão de Drummond, óbvio, salvou e muito o zoológico, mas também depois ele conseguiu plantar, deixar as sementes de novas cores para o Jogo do Bicho. Ele, que foi o primeiro bicheiro, vamos dizer assim, do país, ele não pôde ver a ascensão desse camarada que você está vendo aí, Castor de Andrade, sem sombra de dúvidas, o mais importante contraventor nessa modalidade no nosso país. Castor de Andrade, tratado pela mídia como advogado, de fato era advogado. Castor, que foi muito importante para o Carnaval do Rio de Janeiro, patrocinando o Carnaval, fazendo com que ganhasse mais profissionalismo, mas também patrocinando a escola favorita dele, Mocidade Independente de Padre Miguel. Representado por 4 números consecutivos, compreendidos entre 0 e 99. Haviam 25 animais numerados, 01
até 25, por ordem alfabética. Os números de 0 a 99 correspondiam aos 25 conforme uma progressão aritmética, calculando o próximo múltiplo. Confesso que é um pouco complicado de explicar desta forma, mas entende-se que o jogo do bicho permitia apostas simples e a tostões, numa época no qual o Brasil vivia uma recessão, e obviamente o qual o brasileiro que não queria ganhar um dinheirinho extra a mais por mês. O crescimento econômico ganha outro componente, com a fundação da primeira Bolsa de Valores no Brasil independente, em 1895, a então Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo, futura Bolsa Oficial de Valores de São Paulo. A instauração de uma Bolsa de Valores em São Paulo nesse período não é uma coincidência, já que a produção do café, agora o principal produto brasileiro e base da economia exportadora, era centrada na região sudeste. Com isso, ocorre o deslocamento do centro econômico brasileiro e o acúmulo de capital no sudeste, também favorecendo a concentração nessa região dos primeiros investimentos privados na atividade industrial. Via a Bolsa de Valores, era feita a capitalização das empresas e das novas indústrias, transformando São Paulo no primeiro polo industrial brasileiro. A cafeicultura também teve impacto político, com São Paulo agora com protagonismo político brasileiro. O início da República é marcado pela crise do encilhamento, que pretendia modernizar e dinamizar a economia brasileira via oferta de crédito, oferecido via endividamento externo, mas causou uma bolha de forte especulação financeira e alta inflação. O café foi o principal produto econômico brasileiro até a década de 1940, com também um período de grande exploração de borracha e de industrialização interna brasileira. O protagonismo do café também explica a criação de duas bolsas mercantis em 1917, a Bolsa de Mercadorias de São Paulo, criada por empresários paulistas ligados à agricultura, e a Bolsa Oficial de Café, criada pelo governo federal na cidade de Santos, um dos principais portos para exportação do café. Como mencionamos no Nerdologia sobre a história da Bolsa de Valores, essas bolsas mercantis habitualmente lidam com contratos futuros de produtos como café, milho e arroz. Basicamente, você compra hoje a safra de daqui a alguns anos, esperando que o preço mude. A Bolsa de Mercadorias de São Paulo depois se chamou Bolsa de Mercadorias e Futuros e hoje faz parte da B3. O domínio brasileiro sobre o mercado mundial de café cria um ciclo vicioso, com um crescimento da oferta muito maior do que o crescimento da demanda mundial. Segundo o economista Celso Furtado, a solução deveria ser diversificar a produção e expandir o mercado interno com outros produtos. Mas, como a política era controlada pelos cafeicultores, o que aconteceu foi a chamada socialização das perdas, com as elites fazendeiras atuando para proteger a produção de café e sustentar o preço. O crash de 1929 afeta severamente o Brasil e o comércio do café, gerando uma crise econômica e política no país, contribuindo para o fim da Primeira República, com a Revolução de 1930 e a transição de uma economia exportadora de café centrada em São Paulo para uma economia mais diversa e difusa na distribuição regional. Por mais simples que fosse jogar, a organização do jogo respeitava uma ordem: banqueiros, gerentes e apostadores. De forma resumida, os que bancam, os que vendem e os que gerenciam. E, obviamente, o povo brasileiro eram os apostadores, numa tentativa de ganhar. Bem no início do Jardim Zoológico, cada ingresso dava direito a um bilhete numerado, e cada número correspondia a um animal. Para concorrer ao sorteio diário do bicho, era obrigado a ficar até o encerramento das atividades, estipulando possíveis compras extras. Ao passar dos anos, e também com a popularização do jogo, a ligação com a cultura carnavalesca era inevitável. Em meados de 1930, com Natalino José do Nascimento, também conhecido como Natal de Portela, um bicheiro muito famoso de época. Vocês já se perguntaram como o jogo do bicho se aproximou do carnaval carioca? As duas atividades muito populares do Brasil tiveram como símbolo de junção um homem chamado Natalino, que mesmo nascendo em São Paulo, transformou o jogo do bicho no grande financiador das escolas de samba. Hoje, vamos conhecer a história do bicheiro Natal da Portela. Fica com a gente
e vamos nessa. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. Hoje a gente vai trazer um personagem muito importante da história do Rio de Janeiro, que a gente foi desenterrar lá do fundo do baú. Lá a gente cavucou, arrumou o cara, arrumou um livro que fala do cara. E, porra, essa história é muito louca, cara, fascinante. Vocês vão achar muito da hora mesmo, de verdade. Pô, muito bom. Mano, fica aí com a gente pra vocês conhecerem a história do Natal, o homem de um braço só, que misturou o bicho com o samba, mano. É uma história muito boa mesmo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ajudar o nosso trabalho. E vamos nessa. Sem mais delongas, Edu, roda a vinheta que eu quero falar do Natal. Galera, a gente tem estudado bastante o jogo do bicho aqui no canal, não é segredo pra ninguém. A hype tá bem alta, mas a gente já lançou muito material ao longo desses 2 anos de canal. Tem vídeo sobre o Castor de Andrade, sobre o Maninho, sobre o Miro, o Tio Patinhas, uma pá de gente importante no jogo do bicho. É porque, galera, esse assunto sempre interessou pra gente aqui. E hoje a gente vai falar de um personagem que mudou toda a história do jogo do bicho. Logo lá no comecinho, inclusive, né? Natalino José Nascimento nasceu na cidade de Queluz, no estado de São Paulo, em 1905. O nosso personagem não é carioca ou fluminense, é paulista. Mas ele não é carioca nem fluminense de nascimento, pois ele virou um grande carioca. Natalino era filho de pessoas muito humildes e neto de pessoas que foram escravizadas. A mãe de Natalino faleceu quando ele era ainda muito novo. Ele tinha 3 anos de idade apenas. Pai de Natalino, os demais filhos dele e os seus avós resolveram sair de São Paulo e foram para o Rio de Janeiro. Não que ficasse longe, tá? Queluz já é uma cidade que faz divisa com o Rio. Lá, no Rio de Janeiro, onde a família se mudou, o pessoal, a família do Natalino, se estabeleceu em Cachoeira Grande, em Lins de Vasconcelos. Galera, aliás, eu já ia até me esquecendo, tá? A gente tá contando a história do Natalino aqui, mas ele é um personagem complexo e ele é um personagem fascinante. Isso aqui é um resumo perto do que foi a vida dele. Se quiser saber mais da vida dele mesmo, em detalhes, a gente indica para vocês o livro, em detalhes que a gente não vai trabalhar aqui, né? A gente vai dar bastante detalhes, mas não todos, né? Mas procura o livro dos autores Irande Araújo e Amaury Jório, chamado Natal, o Homem de um Braço Só. A gente só encontrou ele em sebo. Não sei se os caras fizeram uma tiragem nova ou vão fazer, mas essa história está nesse livro. Lá em Lins de Vasconcelos, Natalina passou muitas dificuldades. Galera, a gente precisa pensar, lembrar que a família dele era uma família de negros. 30 e poucos anos após a extinção da escravidão em lei, sobrava poucas oportunidades para negros nesse momento, nessa época, principalmente para o pai de Natalino. O genitor de Natalino sempre fez questão que o filho estudasse, mas no meio da miséria, das condições terríveis, sem mãe, Natalino não parava muito dentro da escola e ele foi crescendo. E o pai dele conseguiu um trampo numa ferrovia que vai ser muito importante na história do Natalino. Na juventude, o Natalino arrumou um emprego na Central do Brasil. Para quem não é do Rio de Janeiro ou não conhece, a Central é a principal estação de trem do estado. O Natalino conseguiu esse trabalho através do próprio pai. Lembra que eu falei? O seu Napoleão, o pai dele, era guarda de freios na Ferrovia Central do Brasil e acabou arrumando um serviço para o filho. E aí que Natalino passa a ser chamado de Natal pelos colegas. Natal era gente boa demais, galera, e trabalhador, e rapidamente caiu nas graças do chefe da engenharia do lugar, o que fez com que ele avançasse para outros postos melhores, como condutor de trem, até chegar em operador de telégrafo, um trabalho mais tranquilo. Foi como operador de telégrafo que Natal vai sofrer um acidente que lhe trouxe a perda de um braço. Natal foi testar um aparelho de telégrafo em São Paulo e ele acabou se atrasando para pegar o último trem para o Rio de Janeiro. A hora que ele percebeu, o trem já estava saindo. Natal, desesperado, tentou pular no trem, da plataforma para o trem, mas ele escorregou e caiu. E acabou que o braço dele ficou debaixo do trem e ele acabou perdendo o braço direito durante o acidente. Após ter se acidentado, Natal foi mandado embora sem indenização ou qualquer outro direito. Vamos lembrar, galera, que em 1930, que é a época que a gente estava falando do que o Natal estava trabalhando aí e sofreu um acidente, não havia muitos direitos para o trabalhador e previdência social era algo que ainda estava nascendo no Brasil, as ideias sobre isso.
Natal, então, sem braço, ficou desempregado e com a família para cuidar. Ele acabou recebendo um convite para virar agente do jogo do bicho, um cara que levava e buscava dinheiro do jogo. Depois ele virou apontador do jogo. O apontador é o cara que fica com o lápis fazendo o jogo do pessoal. Natal, então, pessoal, começou atuando como empregado do bicho na região de Tariaçu, Rocha Miranda e Madureira, regiões que na época eram consideradas muito mais perigosas para se trabalhar no jogo do bicho. Por que era perigoso? Na época existiam os ladrões de bancas do bicho, ou o bandido também que tirava a vida do apontador e tomava o ponto do cara. Isso foi antes da fundação da cúpula dos chefões do jogo, que organizou os locais e tal. Natal, mesmo com um braço só, era tão bom de conversa e tão bom em se impor e negociar que ele conseguiu manter a região pacificada por um bom tempo até virar um banqueiro do jogo do bicho e aí começar a ganhar grana mesmo. E não era só na conversa que o Natal se impunha sobre esses outros, tá? Tem uma história muito boa para vocês entenderem como ele era habilidoso em enfrentar perigos e até bandidos das mais diversas categorias. Tá no ramo do bicho e se impor não é fácil. Nos anos 50, tinha um bandido aterrorizando Madureira. O nome do cara era Nicodemo José Santos, mais conhecido como China Preto. China Preto era um bandido que comandava uma quadrilha. Ele roubava bicheiros e cometia vários tipos de delito na região de Madureira e Rocha Miranda. Um certo dia, ele passou a atuar na área de Natal. Natal estava no bar de seu irmão, onde ele ficava, né? O irmão do Natal chamava Nozinha, e houve uma briga. E houve tiros no local. E um trabalhador perdeu a vida. China Preto estava no lugar e começou a tirar sarro do trabalhador ali, enfim, agonizando. Natalino foi cobrar o China. Falou assim, mano, é covardia você ficar tirando sarro desse cara, desse trabalhador agonizando. E eu sei que é você anda roubando as coisas aqui. O China puxou um revólver e saiu andando para trás. Natalino não deixou barato. Poucos dias depois, foi até o morro que o China Preto morava, com alguns homens, né, junto com ele, e uma 45 na cintura. O Natal arrombou a porta do barraco, puxou o cano, os comparsas do Natal também puxaram o cano, e 2 comparsas do China Preto perderam a vida a hora que começou a estourar os rojão dentro do barraco. Natal saiu com a mão no ombro do bandido, como se estivesse prendendo ele, parecendo um policial. O China Preto acabou preso mesmo e sumiu depois de uns dias. Acreditam que ele foi fazer uma viagem promovida pelas lojas americanas, mas ninguém sabe o paradeiro dele. Eu também não sei. Natalino, então, virou o banqueiro do jogo do bicho e fundou, junto com outros banqueiros, uma espécie de associação na região de Madureira, Rocha Miranda e Oswaldo Cruz, o que fortaleceu muito a força econômica do jogo do bicho no local. Entre 1950 e 1959, Natalino foi considerado o maior bicheiro do Rio de Janeiro, velho. Lógico, do Brasil também, né? Porque se é o maior bicheiro do Rio, é o maior bicheiro do Brasil. Sendo, inclusive, um dos principais e primeiros banqueiros a se envolver com a elite da cidade do Rio de Janeiro. Tanto com políticos e essas coisas. Para vocês terem uma ideia de como que o Natalino era influente, ele foi nomeado pelo Itamaraty, que é a instituição que cuida das relações internacionais do Brasil, para levar a Duquesa de Kent, que é uma importante membro da realeza britânica, para levar ela para passear. E o Natalino levou a mulher para uma roda de samba na Portela. Imagina uma britânica com a inglesa, ali da realeza, da monarquia, parceira da Rainha Elizabeth, e o Natal leva ela para curtir uma roda de samba na Portela. E ele ficou, obviamente, também responsável pela segurança dela. No início dos anos 60, Natalino chegou a ser preso por ter tirado a vida de um homem em uma confusão. Porém, ele foi julgado e foi absolvido, deu legítima defesa. Ele ficou 6 meses na cadeia, depois, no fim, ele acabou sendo liberado. A vida de Natalino se mistura com a vida da escola de samba Portela, o seu principal amor, o seu grande amor, o grande amor da vida dele. A escola de samba Portela foi inaugurada em 1923 e Natal se apaixonou por ela na juventude através do amigo Paulo Benjamin de Oliveira, ou Paulo da Portela, que era fundador da agremiação. Sonhando em ver sua escola no topo, Natal resolveu usar o dinheiro que ele ganhava no bicho para patrocinar a agremiação, principalmente após o falecimento do amigo Paulo no ano de 1948. Nasceu ali a relação entre bicheiros e escolas de samba, que se tornará muito tradicional no Rio de Janeiro. Natal bancava fantasias, patrocinava a escola, fazia intermediação entre a agremiação e o poder público, patrocinando feijoadas e outros eventos que aconteciam, os políticos iam. Ele foi nomeado como patrono presidente de honra da agremiação e praticamente tinha uma influência gigantesca no meio do samba do Rio de Janeiro. Estamos falando aqui, galera, no final dos anos 50 e início dos anos 60. Natal era tão apaixonado pela Portela que não aceitava
nem perder o carnaval. Consta que ele deu um soco no rosto do chefe de polícia após o anúncio dos resultados do carnaval de 1960. Na época, colocado no regulamento do carnaval que a escola de samba que atrasasse no começo do desfile perderia, né, 1 ponto por cada minuto de atraso. A Portela naquele dia atrasou 15 minutos, porém fez um carnaval maravilhoso, bem acima da média das outras escolas. No fim das contas, Salgueiro, Mangueira e Portela, que estavam disputando o título e fizeram o melhor carnaval, né, e disputando ponto por ponto, as 3 escolas atrasaram, mas a Portela foi a escola que mais atrasou e o pau comeu. No fim, Natalino propôs que as 5 primeiras colocadas que atrasaram, mas fizeram um ótimo carnaval, fossem declaradas campeãs e dividissem o prêmio de 280 mil cruzeiros. Todo mundo aceitou, muito por consideração e medo do Natalino. Nessa época, as escolas ainda não eram lotadas de bicheiros. Esse movimento vai crescer a partir dos anos 70, com a formação da cúpula do Jogo do Bicho e a Liesa, que é a Liga do Carnaval do Rio de Janeiro. Além das escolas de samba, Natal também se envolveu com o futebol. Ele virou o diretor do Clube Madureira. Natal fez inúmeras reformas, deixou o time redondo e mudou o patamar do time na época no Brasil. Em 1972, Natal começou a construção da nova sede da Escola de Samba do Coração. Na época, a sede era muito moderna. Os outros bicheiros famosos que começaram a surgir nos anos 60 e 70, como Castor de Andrade, Mírio Garcia, perceberam como Natal tinha um nome limpo na praça por ser ligado a uma escola de samba e ser chamado de presidente. É interessante, pessoal, que os próximos chefes do Jogo do Bicho vão adotar essa estratégia do Natal, do Natalino, de se ligarem a manifestações populares como samba e futebol para melhorar a sua imagem, o seu nome e serem conhecidos não apenas como contraventores e criminosos, mas sim como presidentes, diretores, financiadores, patrocinadores e patronos. Natal, galera, faleceu, né, em 1975, devido a problemas no coração. Ele já havia sido vítima de alguns infartos, mas em 5 de abril de 1975, ele não resistiu e veio a óbito. Natal ficou marcado como um personagem que transformou a relação entre o Jogo do Bicho e a sociedade fluminense. E até hoje, ele é muito falado em todas as pesquisas sérias sobre o assunto. Tá aí mais um personagem fascinante da nossa história, que basicamente fez essa mescla, né? Misturou o bicho com o samba, que até hoje não acabou essa mistura, não se separaram, eles continuaram juntos em uma relação de simbiose. Com a tamanha popularização, entre a década de 20 até 60, sim, 40 anos, muitos filhos de banqueiros do Jogo do Bicho queriam seguir exemplos passados e seguiam se vinculando a escolas de samba inicialmente, mas também na política, economia e obviamente influenciando de maneira direta e indireta com lavagens de dinheiro. Entre as idas e vindas, a proibição só ficou definida em 1941, mas era um pouco tarde demais. A era do caça-níquel tinha chegado. Ao introduzir uma ficha ou dinheiro, você tinha uma chance, talvez, de receber o prêmio ao acertar um certo número de combinações previstas do jogo. E, obviamente, com o avanço da tecnologia, foram incorporados efeitos sonoros e visuais, causando ainda mais saciedade imersiva, que foi o nascimento do poker online em paraísos fiscais, para fugir das obrigações federais e licenças legais. Mas é claro, voltando um pouco ao Brasil, numa conceitualização mais atual, podemos utilizar o exemplo da Blaze. Garanta sua grana extra no Blaze. Rapaziada, vou jogar um pouquinho na Blaze. Meu Deus, 84 mil reais. Meu jogo favorito na Blaze. Eu estou aqui na Blaze. 129 mil, mano. Que ficou notório a partir de 2023, devido à altíssima divulgação de números influenciadores, até mesmo acusações de golpe, lavagem de dinheiro, fraude, entre muitos outros. Tudo começou como uma brincadeira, né? Eu entrei em depressão, eu tive crise de pânico, de ansiedade. Antes do vício, parecia algo divertido e vantajoso. Eu falei, bom, existe uma chance ali de eu ganhar, tá precisando fazer um dinheirinho a mais. Uma descoberta proporcionada por um influenciador digital.
figuras renomadas começaram a fazer propaganda. E através disso eu falei, vou tentar, né? Aproveitar esse momento aqui para mostrar esse jogo da Blaze, que é o Crash. O Crash, conhecido como jogo do aviãozinho, é um dos principais da plataforma Blaze. Assim que o avião começa a voar, o valor da premiação vai aumentando. O apostador tem que decidir a hora de parar o voo. Se antes surgir a palavra Crash, a aposta está perdida. Vou jogar o Crash com vocês, que é o meu preferido. Para fazer a divulgação, a Blaze contrata celebridades com milhões de seguidores. E o roteiro sempre começa com um convite. Dá pra fazer uma grana muito rápido. Mas com ressalvas. É um jogo para maiores de 18 anos. Tem que jogar com consciência, porque você pode ganhar e você também pode perder. E o final, sempre feliz. Aí, ó, postei 500 e ganhei 1.110. E a Blaze jogando dinheiro na conta, faturando muito. Um dos influenciadores que divulgam o jogo do aviãozinho, Luan Kovarik, conhecido como John Vlogs, chegou a fazer uma publicação para rebater comentários que surgiram nas redes sociais de que ele seria sócio da Blaze. Não sou dono da Blaze, não sou quem dera se eu fosse. Mas ganho muito dinheiro com a Blaze. A credibilidade veio depois que a minha empresa entrou. Todo mundo tinha medo, não sei o quê. Entrou os influencers, entrou as galera todos os cassinos lucrou com isso. Não foi só a Blaze, não. O jogo do aviãozinho, assim como outros oferecidos pela Blaze, são ilegais no Brasil. As punições para a prática podem atingir empresas, apostadores e quem faz a divulgação. Então, o jogo de azar é uma contravenção penal e o influenciador que faz essa propaganda, ele é mecanismo essencial para isso. A Blaze é uma empresa conhecida como Bet, como muitas outras no mercado do esporte. É uma atividade permitida no Brasil. Você pode apostar em times e jogadores e sabe o quanto vai ganhar se acertar o palpite. É a chamada cota fixa. O problema é que no site da Blaze existe uma outra área chamada cassino. Ali estão os jogos ilegais, que iludem as vítimas com possibilidades de ganhos apenas na base da sorte e podem causar prejuízos enormes. Buscando essa desculpa do jogo de cota fixa, dessa modalidade esportiva, acabam explorando outras modalidades, como o cassino, o jogo do aviãozinho, que são exclusivamente de jogo de azar e não previstas na liberação. Na terça-feira, o Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas e também os jogos de fantasia, aqueles em que o participante escala nomes de atletas reais em disputas esportivas virtuais e que são permitidos. As empresas vão poder agora se cadastrarem no Ministério da Fazenda, procurar os meios de pagamento legais autorizados pelo Banco Central e, consequentemente, vai entrar recurso para os cofres da União para bancar os seus programas sociais. O projeto ainda vai passar por uma votação na Câmara dos Deputados e não inclui a exploração dos jogos de azar online ilegais como o jogo do aviãozinho. A Polícia de São Paulo começou a investigação sobre a Blaze depois que apostadores começaram a denunciar que prêmios mais altos não eram pagos pela plataforma, o que leva à suspeita de estelionato. Eu cheguei a ganhar muito dinheiro, mais de 100 mil reais. Eu consegui sacar 20 mil reais. O resto ficou tudo lá. E era uma manipulação atrás da outra. Teve um dia que eu vi que estava pagando bastante. Eu falei, eu vou colocar um valor de 2.800 na plataforma. Eu tive um retorno de 98 mil. Quando eu fui tentar realizar o saque desses 98 mil, eles colocaram que eu fraudulei a plataforma e tiraram o dinheiro da minha conta. Esse segundo apostador fez um dossiê com a troca de mensagens com uma pessoa que, segundo ele, trabalharia para a Blaze. Em uma delas, há uma promessa de pagamento. Não se assuste com o prazo que podem lhe dar no e-mail. Será resolvido e creditado o mais rápido possível. Mas a resposta final foi diferente. Lamentamos informar que a sua conta na Blaze foi fechada por ter sido usada por menor de idade e não haverá quaisquer benefícios que tenham sido obtidos nela. Isso não procede. Isso não procede. Isso não procede. Quem utilizava a conta era você? Sim. De setembro para cá, a Justiça de São Paulo bloqueou 101 milhões de reais da plataforma.
Na mesma decisão, a Justiça determinou que o site da Blaze fosse retirado do ar, mas a ordem judicial não surtiu efeito. Um dos endereços eletrônicos usados pela plataforma até parou de funcionar, mas outros vieram no lugar e a oferta de jogos online continuou normalmente. A questão é que a Blaze não tem sede e nem representantes legais aqui no Brasil, o que dificulta o trabalho da polícia de chegar aos responsáveis. O argumento utilizado é que, por não estar em território brasileiro, a lei brasileira não os deveria atingir. Só que não é isso que ocorre. Quando a exploração e os efeitos se dão em território nacional, ainda assim a lei brasileira ela é aplicável ao caso e continua sendo uma contravenção penal. Ainda de acordo com a polícia, relatórios financeiros que constam do inquérito indicam que parte do dinheiro arrecadado pela Blaze é destinada a 3 brasileiros. Eles seriam os donos ocultos da empresa. Todos os influenciadores que aparecem na reportagem estão sendo investigados